Irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, que a graça que vem do alto seja derramada sobre nossas casas, famílias e caminhos. Que a luz da presença do nosso Deus nos guie em cada passo. Hoje nos reunimos em oração coletiva para levantar nossas vozes diante do trono do Altíssimo, declarando fé, confiança e esperança no Deus que nunca falha. Pai amado, nós te louvamos nesta hora, nós te engrandecemos, nós declaramos que só tu és digno de toda honra, glória e exaltação. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nós afirmamos que em ti encontramos descanso, segurança e refúgio. Por isso, unidos em um só espírito, levantamos a nossa oração diante de ti, pedindo que sobre nós se cumpra a tua promessa. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, Senhor. Quando olhamos para a tua palavra, lembramos que tu és o Deus que vela por nós, o Deus que guarda o nosso levantar e o nosso deitar, o Deus que nos supre em todas as áreas. Pai, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso nós declaramos em oração que não viveremos em escassez, não viveremos em carência, mas em ti encontraremos o sustento perfeito. Deus fiel, nós te pedimos nesta hora, visita as nossas casas, visita os nossos familiares, visita aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos. Renova as forças, traz ânimo novo. Abre os céus sobre cada um de nós. Derrama a paz que excede todo entendimento. Coloca em ordem o que está fora de lugar. Traz harmonia onde há confusão. Restaura os relacionamentos que estão desgastados. Cura as feridas da alma. Fortalece os corações abatidos. Pai, nós sabemos que muitas vezes enfrentamos batalhas, lutas, perseguições e ventos contrários, mas também sabemos que tu és o Deus que nos dá a vitória. Como diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por isso nós te pedimos, Senhor, renova as nossas forças hoje. Dá-nos asas de águias para voarmos acima das tempestades. Dá-nos resistência para continuar. Dá-nos fé inabalável para crer mesmo quando tudo parece contrário. Deus poderoso, nós declaramos que em nossas vidas não haverá nada quebrado, porque tu és o restaurador, aquele que conserta o que foi destruído, aquele que sara o coração ferido, aquele que coloca bálsamo sobre a alma machucada. Nós declaramos que não haverá nada faltando, porque tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão, aquele que abre portas onde não existem portas, aquele que envia o maná no deserto, aquele que coloca a água da rocha. Nós declaramos que nada estará fora do lugar, porque tu és o Deus da ordem, aquele que organiza o caos, aquele que coloca cada peça no devido lugar. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, que possamos ter sensibilidade para ouvir a tua voz, que possamos ter obediência para seguir as tuas instruções, que possamos ter sabedoria para discernir as situações, que possamos ter coragem para tomar decisões corretas, que possamos ter humildade para reconhecer nossos erros, que possamos ter força para nos levantar quando cairmos, que possamos caminhar todos os dias debaixo da tua graça e do teu cuidado. Pai amado, nós sabemos que o inimigo tenta roubar a nossa paz, tenta roubar a nossa alegria, tenta trazer confusão, mas nós nos levantamos em oração, declarando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, declarando que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, declarando que vivemos debaixo da promessa, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Pai querido, neste momento continuamos unidos em clamor, reconhecendo que a tua presença é o que sustenta nossa caminhada. Nós te agradecemos pelas pequenas vitórias do dia a dia,
pelos milagres que muitas vezes nem percebemos, pelo ar que respiramos, pelo pão sobre a mesa, pela saúde que nos mantém de pé. Nós te bendizemos porque o Senhor é aquele que cuida até dos mínimos detalhes. Por isso cremos que em ti não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, Senhor. Nós levantamos nossas vozes em favor das nossas famílias. Declaramos que o teu cuidado será sobre os lares, que o teu amor será o fundamento de cada relacionamento, que a tua graça será o elo que une pais e filhos, que a tua misericórdia será a fonte de perdão entre irmãos. Nós pedimos que o teu Espírito seja o convidado principal em cada casa, que a tua palavra seja a lâmpada para cada decisão, que o teu amor seja a marca de cada ambiente, trazendo harmonia, restauração e unidade. Pai, olhamos também para as nossas necessidades materiais. Sabemos que a vida exige sustento, recursos e provisão, mas confiamos que o Senhor é a nossa fonte. Não dependemos daquilo que vemos. Não dependemos daquilo que sentimos. Dependemos de ti porque tu és fiel, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por isso declaramos que ao buscarmos a tua face, o Senhor acrescentará o que precisamos. A provisão chegará no tempo certo. O sustento virá da maneira correta. Deus de amor, também te apresentamos a nossa saúde. Sabemos que o corpo físico muitas vezes é afetado por doenças, dores e limitações, mas confiamos que tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, aquele que estende a mão e cura, aquele que restaura a força, aquele que traz vigor aos ossos cansados. Nós declaramos que não haverá enfermidade que nos tire da tua presença, não haverá dor que nos afaste da tua graça, não haverá diagnóstico humano capaz de anular o teu poder. Por isso pedimos cura, pedimos restauração, pedimos renovo. Senhor, olhamos para os nossos caminhos e pedimos que nada esteja fora do lugar, que as portas certas se abram, que os relacionamentos corretos sejam estabelecidos, que os projetos sejam organizados conforme a tua vontade, que os passos sejam guiados pela tua luz, que a mente seja guardada contra pensamentos de confusão, que o coração seja protegido contra enganos, que os pés estejam firmados na rocha que é Cristo, que o futuro seja construído com base na tua palavra. Pai, nós te pedimos também pelo trabalho, pelos estudos, pelas responsabilidades que cada um carrega. Dá-nos equilíbrio, dá-nos sabedoria, dá-nos disciplina, dá-nos paciência, que em cada ambiente possamos ser luz, que em cada atividade possamos ser exemplo, que em cada responsabilidade possamos refletir o teu caráter, que o nosso esforço seja recompensado, que o nosso suor seja honrado, que as nossas mãos sejam prósperas, que o fruto do nosso trabalho seja abençoado. Deus fiel, nós nos lembramos de que a tua palavra é verdadeira, de que as tuas promessas não falham, de que tu és imutável, por isso descansamos em ti, por isso confiamos em ti, por isso entregamos tudo nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para colocar em ordem tudo aquilo que parece bagunçado, para restaurar o que parecia perdido, para multiplicar o que parecia pequeno, para levantar o que estava caído, para transformar o que parecia impossível. Senhor, nós declaramos que sobre a tua igreja não haverá falta, porque tu és o bom pastor, aquele que guia as ovelhas a pastos verdejantes, aquele que conduz às águas tranquilas, aquele que restaura a alma, aquele que unge a cabeça com óleo, aquele que prepara a mesa na presença dos inimigos, aquele que faz o cálice transbordar, aquele que promete bondade e misericórdia todos os dias. Por isso, como igreja, como corpo, nós afirmamos: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amado Pai, ao nos aproximarmos do final desta oração, continuamos rendendo graças ao teu nome, reconhecendo que não existe outro como o Senhor, que não há poder maior que o teu,
que não há graça mais abundante do que aquela que encontramos em Cristo. Nós te louvamos porque és a rocha firme que não se abala, o abrigo seguro no meio da tempestade, o socorro presente em tempos de angústia. Nós declaramos diante de todos que em ti nada faltará, nada ficará quebrado, nada permanecerá fora do lugar. Senhor, em nossas vidas pessoais pedimos que o teu Espírito Santo continue a moldar o nosso caráter, a transformar a nossa mente, a alinhar os nossos desejos com o teu coração, que possamos refletir Cristo em cada atitude, que possamos ser pacificadores em cada ambiente, que possamos ser portadores de esperança em cada situação, que possamos ser instrumentos de reconciliação em meio a conflitos, que possamos ser testemunhas vivas de que tua palavra é fiel e cumpre o que promete. Pai, como igreja, suplicamos pela unidade do corpo. Sabemos que somos diferentes em dons, em talentos, em personalidades, mas em ti somos um só. Pedimos que os laços sejam fortalecidos, que os relacionamentos sejam restaurados, que o amor seja multiplicado, que a compaixão seja exercida, que a paciência seja praticada, que o perdão seja liberado, que a generosidade seja natural, que a misericórdia seja abundante, que a comunhão seja verdadeira, pois como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor, intercedemos por aqueles que ainda não te conhecem, pelos que caminham em trevas, pelos que ainda não ouviram a voz do teu Espírito. Pedimos que eles sejam alcançados pela tua luz, que sejam tocados pelo teu amor, que sejam transformados pelo teu poder, que tenham suas vidas reordenadas, que encontrem em Cristo a verdadeira razão para viver, que recebam a salvação que está disponível para todos os que creem, que possam também experimentar a realidade de viver sem nada faltando, sem nada quebrado, sem nada fora do lugar. Deus eterno, clamamos também pelas nações, por aqueles que governam, por aqueles que têm autoridade sobre povos e cidades. Pedimos que haja justiça, que haja sabedoria, que haja retidão, que haja temor do Senhor em cada decisão, que os corações sejam inclinados ao bem, que a corrupção seja desfeita, que a violência seja contida, que a paz seja estabelecida, que os teus princípios sejam honrados, que o teu nome seja exaltado sobre as terras, para que povos inteiros possam viver em ordem, em equilíbrio, em harmonia. Pai, em meio às lutas que cada um enfrenta, nós nos apegamos à tua promessa de vitória. Como o próprio Jesus declarou em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós nos agarramos a essa verdade. Pois se Cristo venceu, também podemos vencer. Se ele triunfou, também podemos triunfar. Se ele colocou tudo em ordem, também podemos experimentar essa restauração, e assim declaramos que não viveremos derrotados, não viveremos confusos, não viveremos fragmentados, mas viveremos completos em ti. Senhor, encerramos este momento de oração com confiança plena de que tu ouviste cada palavra, de que recebeste cada súplica, de que guardaste cada lágrima, e que já estás movendo céus e terra em favor do teu povo. Cremos que veremos portas abertas, relacionamentos restaurados, saúde renovada, sonhos reorganizados, finanças equilibradas, caminhos endireitados, e que poderemos testemunhar diante de muitos que o Senhor é fiel para manter tudo em ordem, sem falta, sem quebra, sem desajuste. Assim, abençoamos cada irmão e irmã que ora conosco neste momento. Declaramos paz sobre suas mentes, descanso sobre seus corações, esperança sobre suas expectativas, força sobre seus braços, coragem sobre suas jornadas, unção sobre seus ministérios, luz sobre seus passos, alegria sobre suas casas, e concluímos esta oração com a certeza de que em ti, Senhor, já recebemos o que pedimos, já possuímos o que buscamos.
Já vivemos a plenitude da tua promessa, por isso afirmamos juntos em Cristo Jesus, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém.